Inacreditável o que aconteceu ontem entre Brasil e Noruega. Brasil eliminado de maneira vexatória, para muitos, vexame pior do que aconteceu em 2014, naquela goleada de 7-1 da Alemanha. Mas então, de quem é a culpa? De quem foi o culpado, onde tudo desandou? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu, eu vou dar minha opinião sincera. Bem, para contextualizar, vamos voltar aos finais do jogo ontem contra a Noruega, pensando na classificação e mais um passo para o Hexa. Porém, o que vimos não foi um Brasil comprometido. Vimos um Brasil desligado, a lateral direita com Danilo muito mal. Os gols inclusive, saíram ali de falha, primeiro, onde o Danilo não diminuiu o espaço do jogador que fez o cruzamento com o Haaland. E depois um contra-ataque, onde o Brasil já estava totalmente exposto lá na frente. Um contra-ataque onde o Brasil, ao invés de diminuir o espaço, correu para trás, deixando assim um espaço para o Haaland dominar, levantar a cabeça e aí chutar para o gol. Então, Danilo muito mal na partida de ontem, Marquinhos também. Ontem praticamente ninguém do Brasil foi bem. Só lamento, né? Nem o Vini Júnior conseguiu desenvolver as jogadas, mas tudo também acontece pelo que foi o início do jogo. O Brasil teve oportunidades, porém, Ancelotti é um caso à parte que nós vamos falar aqui. Então, desde o início do jogo, o Brasil adotou uma postura de jogar um pouco mais recuado, explorar os contra-ataques pelas velocidades. E Vinícius Júnior, Martinelli, Matheus Cunha. E essa era a ideia do Brasil, explorar bem esses contra-ataques e matar o jogo da Noruega. Mas a Noruega era uma equipe muito paciente, não estava nem aí e sabia trocar passes muito bem. Tanto é que no primeiro tempo a Noruega já estava fazendo mais de 500 passes no jogo e o Brasil não tinha feito nem 300 passes. Então a posse de bola maior toda foi da Noruega. E o Brasil só se defendia e tentava explorar os contra-ataques. E aí quando o Brasil teve a primeira oportunidade, um pênalti, sabe quem foi para a cobrança? Bruno Guimarães. Bruno Guimarães vai para a cobrança e desperdiça a cobrança de pênalti. Um gol que poderia mudar. Aquele gol de pênalti poderia mudar totalmente a história do jogo. Vini Júnior dá a bola para o Bruno Guimarães perde. Por que o Vinícius Júnior não bateu aquele pênalti? Ele bate pênalti no Real Madrid. Por que não deu a bola para o Vini também? Ele deveria ser o principal responsável, mesmo que talvez tivesse pré-definido que fosse o Guimarães. Eu queria saber. Ele era o cara da seleção, ele que estava fazendo todos os gols nos jogos anteriores. Ele que estava chamando a responsabilidade. Naquele momento ele poderia ter sido uma a responsabilidade e a história do jogo seria totalmente. Segue o jogo e aí Noruega começa a ter oportunidades, começam a dar muita liberdade para o Odegaard, que é o camisa 10. Ele criava jogadas, fazia lançamentos, chegava com perigo. E a Noruega tentava explorar o chute longo no Haaland, para o Haaland fazer a parede ou tentar ganhar na corrida e sair frente a frente com ela. O Brasil voltou com a mesma postura, ainda dando muita. Fez uma mudança no Ancelotti, botou o Hendrick para jogar e com 30 segundos, ou foi 40 segundos, se eu não me engano, o Hendrick teve uma chance claríssima, claríssima de gol, onde no meio o Brasil recuperou a bola, Vinícius Júnior saiu pelo lado esquerdo, fez um passe de trivela sensacional, deixando o Hendrick na cara do gol. Hendrick acaba dando um toque a mais, escapando a bola, e ele acaba chutando com a parte de fora do pé. Ele queria dar por cima do goleiro, né, uma cavada, mas a bola acabou pegando meio que no dedinho esquerdo do pé dele, e a bola vai por uma direção totalmente fora do gol. Era um gol também que mudaria. E aí, o Brasil não tinha mais o que fazer, estava perdendo por 1-0. Acho que isso era mais ou menos 60 minutos do segundo tempo já. O Brasil começou a se lançar para frente, fez mudanças, né? O Ancelotti colocou Danilo também agora para fortalecer o meio-campo. Mesmo assim,
O Brasil não teve oportunidades, não conseguiu criar, muito apático no jogo, muito mal mesmo. E quando se lançou, Noruega teve um contra-ataque. E aí não deu outro. O Brasil todo espaçado, não deu outro. A bola chegou no Haaland, ele está bem. A bola, o corpo e chuta rasante, forte. Era Neymar para tentar fazer algo muito abaixo do Bruno Guimarães, foi muito abaixo. Praticamente da seleção toda, né? Mas depois teve um pênalti. Vai lá, Neymar, bate bem. Foi muito provocado até pelo goleiro lá, né? Mas o Neymar foi lá, bateu muito bem. E pelo menos diminuiu, fez o seu último. Vamos ao ponto alto desse vídeo. De quem é a culpa? Né? É do técnico, é dos jogadores? Bem, a postura do treinador ontem foi uma postura muito ruim do Ancelotti. Uma postura muito ruim mesmo. Mas também muito se dá ao que aconteceu antes mesmo da Copa do Mundo. Estou falando da convocação. A convocação do Ancelotti também deixou algumas lacunas, principalmente na parte de centroavantes. No jogo ontem, onde a Noruega tinha um Haaland que decidia, que estava sempre dentro da área para fazer gols, ontem o Brasil não tinha um jogador como esse. E o Brasil teve a oportunidade de levar João Pedro, o Pedro do Flamengo ou o Igor Jesus. Três jogadores que foram convocados pelo próprio Ancelotti em amistosos e eles faziam gols, estavam lá dando suas oportunidades. E o Thiago também nem entrou praticamente, só jogou no jogo contra a Escócia, se eu não me engano. Como assim? Você leva um atacante que é para ser o goleador e quando você mais precisa você não coloca ele. Você coloca um Endrick na ponta, tira o Ryan, bota um Endrick na ponta e não coloca um centroavante de ofício para fazer gol, para dentro da área. Não fez sentido. Levou o Thiago, mas mal utilizou o Igor Thiago. O meio-campo também faltou ter aquele meio-campo de mais pegada, de mais compactação. Então o Brasil também, na sua convocação, deixou algumas peças importantes. Eu havia dito no vídeo que eu falei aqui sobre a minha análise da convocação. Eu gostei da convocação, porém, o que eu vi da convocação dentro de campo não foi aquilo que talvez se esperasse. Então foi um erro coletivo, tanto do treinador, a postura do treinador, onde o Brasil jogou de uma maneira totalmente reativa, ao invés de tentar também controlar o jogo, ter a posse de bola, e deixou a Noruega fazer o que quis, mas também por falta de ter jogadores com mais, não só na capacidade técnica do Ancelotti, que foi a decepção, mas também em profundidade de elenco. E também que se ganha Copa, meus amigos, é com elenco, não só com nome, status, que tem o Ancelotti, mas com elenco, com jogadores com vontade. E infelizmente nessa Copa não vimos uma seleção brasileira com tanta vontade. A minha análise do que fica, e o problema realmente, o problema foi geral. Foi treinador, foi comissão técnica, foi falta de vontade dos jogadores e falta de elenco.